Por que, Alina? Por que você foi? Uma garota de 27 anos, casada e sem inglês. Meu intercâmbio foi um sonho, assim, desde que eu tinha 17 anos. Eu passei 10 anos sonhando com isso. Eu sempre quis ir, pegava todos os orçamentos, todas as férias, eu planejava fazer isso. Pensando, não, esse ano vai, não, ano que vem vai. Nunca foi. Não foi por falta de planejamento, foi por falta de dinheiro mesmo. E eu cheguei pro meu marido e falei que era um sonho muito antigo e que, mesmo casado, era uma experiência que eu queria ter. Depois de quase 2 anos de casado, eu perdi meu emprego e eu falei, agora é a hora. Peguei a grana, peguei o tempo, o plano já estava feito mesmo há muito tempo, juntei tudo e fui. Embarquei para Toronto para passar 2 meses estudando na ILAC, que na época eu chamava de ILAC. Como eu me preparei para isso? 40 marmitas congeladas no freezer pro meu marido. Eu nunca tinha saído da América Latina sequer. Então, pra mim, foi tudo muito estressante nessa viagem. Chegando em Toronto, o que a Mão de Vaca fez? Eu não paguei transfer pela escola, custava $100 na época. 2 semanas antes de eu embarcar, eu recebi as informações da minha família, da minha homestay. E lá tinha o contato deles, quem eles eram. O que eu fiz? Eu mandei um e-mail pra eles. Isso não é obrigatório fazer, mas é educado, vamos dizer assim. Perguntei se eles queriam alguma coisa do Brasil e me apresentei. Neste momento, eu também falei que eu não pegaria o transfer. Então eu já tinha visto pelo mapa como eu fazia para chegar lá, através de metrô, de ônibus. E quando eu mandei esse e-mail pra André, ela me explicou, me deu as coordenadas de como fazer para pegar o ônibus e o metrô até a casa dela. A dona da casa, ela era uma canadense, casada com um francês que morava lá já há muitos anos. E eles tinham 2 crianças, a Emily e o Nicola. E um pet, que era um hamster. Cheguei no aeroporto. Estou em Toronto. Primeira coisa que eu tinha que fazer, trocar meu dinheiro. A casa de câmbio do Brasil, ela só te entrega notas de $100. É como pagar o ônibus, certo? Eu comprei qualquer coisa na lanchonete do aeroporto, troquei meu dinheiro. E eu não conseguia identificar os números das moedinhas, porque era, tipo, muito pequeno e aquele monte de moeda. Foi um pouco assim, dei aquele monte de moeda pro cobrador. Can you help me? Ele pegou as moedinhas que eu precisava. Chegando na casa, eu cheguei um pouco mais cedo. Eu peguei o jornal que estava na frente da porta. Notícia de primeira capa em Toronto, no dia 17 de setembro de 2014. Prefeito anuncia projeto para contar as árvores da cidade de Toronto. Fiz a opção de dividir o meu quarto com um outro intercambista. Por que eu fiz isso? Porque na minha cabeça, quanto mais contato eu tivesse com outras pessoas, melhor seria. E lógico que eu corri o risco de cair com um brasileiro, mas eu dei a sorte de cair com uma russa. Então, assim, a gente tinha que se comunicar em inglês, não era nem um idioma parecido, mas se você caísse com um brasileiro, ou se eu caísse numa casa que eu não gostasse, a escola te dá uma opção de você trocar. Então, assim, eu dei muita sorte com a homestay que eu peguei, de ser uma família canadense, da localização que ela se encontrava, muito próximo ao metrô e muito próximo à escola. Eram 4 quilômetros até a escola. Eu fui e voltei todos os dias andando. Todo dia era uma caminhada muito gostosa de se fazer. E então eu dei muita sorte com a casa que eu peguei. A escola, ela comanda essas homestays. Para você se cadastrar como uma homestay, você precisa ter fluência no idioma, mas você não precisa necessariamente ser canadense. Você pode ser um brasileiro que mora lá há 10 anos. Então, você cair numa casa de canadense é uma questão de sorte. Ter as crianças na casa, por mais que eu nunca tenha convivido assim na minha vida com muita criança, eles foram muito essenciais. A menina tinha 11 anos e o menino tinha 5. Quando a gente ia conversar, eles eram muito atenciosos, eles queriam sempre muita atenção. Eu chegava em casa, eles queriam ficar juntos, fazer alguma brincadeira juntos, ou conversar. E sempre que eu tinha dúvida ou eu não entendia alguma coisa que eles falavam, eu perguntava e eles faziam assim, qualquer mímica do mundo pra poder que eu entendesse. E isso foi, tipo, muito legal. A mãe, a André, sempre foi muito simpática, muito atenciosa. Sempre que eu falava que eu ia em algum lugar, hoje eu vou conhecer tal parque, ela me dava dicas.
quando ela cozinhava alguma coisa, porque eu tinha pensão completa, né? Eu tomava café, almoço e janto na casa. Eu elogiava alguma comida, porque eu realmente gostava, né? Ela me passava receita por e-mail. A outra menina que dividia quarto comigo era uma russa, ela tinha 18 anos, ela era bem mais nova que eu. Ela não se adaptou muito na família, ela sentia muita falta da mãe. A André era uma pessoa prática. Ela tava lá pra conversar, mas ela não ficava passando a mão na cabeça, assim. Ah, você vai sair hoje ou você não vai sair hoje? Não. Tipo, ela nos dava total liberdade. Nunca tive restrição de horário. Tinha a chave da casa, podia entrar e sair a hora que eu quisesse. Eu tenho a Andrea ainda na rede social, a própria Emily eu tenho no Instagram. Então foi uma relação que realmente eu quero levar. Ela me manda e-mail de aniversário, de Natal, todas essas coisas. A parte mais estranha, mais diferente assim na homestay era a questão da comida. E um purê de batata apimentado com ketchup, bacon e ovos no café da manhã de domingo. Eu cheguei em Toronto 4 dias antes de começar as minhas aulas. Então eu passei por 4 dias, dei voltas na cidade, andei pra caramba, conversei com as pessoas na rua, eu parecia a louca da rua, porque eu parava com qualquer pessoa e perguntava as mesmas coisas. Ah, oi moça, sabe me dizer onde tem um supermercado próximo? No próximo quarteirão eu vou encontrar outra pessoa. Oi moça, tudo bem? Você sabe me dizer onde tem um supermercado próximo? E aí eu andei mais um pouco, parei numa lojinha, perguntei, moça, onde é que tem um supermercado próximo? Aí ela me respondeu assim, metro? Aí eu pensei, metrô? Por que eu falei supermarket e ela entendeu metrô? Aí eu, não, supermarket. Aí ela olhou pra minha cara, falou, segue aqui e vira à esquerda. Quando eu entrei, o nome do supermercado bem grande, Metro. Alguns dias depois começou as minhas aulas. No primeiro dia de aula, você não tem aula na verdade, né? Você tem seu teste de nivelamento para saber em que nível você está. Então você tem um teste de múltipla escolha com tempo correndo e eu não consegui terminar. E tinha um árabe do meu lado que ainda virou para mim e falou assim, você conseguiu terminar? Eu falei, não, as últimas eu chutei tudo. Aí ele, pô, eu colei de você. Tive a prova oral, que no total de tudo, depois no dia seguinte eu vi lá que meu nível era o intermediário, óbvio, mas estava ótimo. Caí na minha sala, éramos 12 alunos e foi muito bom, na verdade, mesmo tendo 4 brasileiros, a professora ela era bem esperta, assim, né? Eu acho que todos eles são bem treinados pra isso. Então ela sempre dividia, sempre tava com pessoas que não eram os brasileiros, mas eu não acho que foi uma coisa ruim também ter brasileiros na aula, no geral. Gente, tem uma hora que você não aguenta mais. É fisicamente exaustivo falar inglês o tempo todo, ou pensar em inglês. Eu chegava em casa e eu só queria dormir. Eu tava assim, fisicamente exausta. Isso nas primeiras 1, 2 semanas foi assim o tempo inteiro. Então às vezes eu encontrava um brasileiro, eu tinha até falar um pouquinho português, né? A minha professora, ela era excepcional. Ela era uma canadense de uns 30 e poucos anos, já tinha morado no Brasil. Então foi ótimo, assim, ela foi a melhor coisa assim que eu tive no Canadá, melhor até do que minha família. A gente ficou muito amiga, a gente saiu junto, a gente se comunica até hoje. Foi uma amizade muito legal que eu fiz lá. A estrutura da escola era insana, insana. Era uma escola muito bem estruturada. A gente tinha um balcão, assim, numa das áreas da escola, que tinha russa, árabe, todas as nacionalidades. Inclusive, se eu não tivesse fechado pra agência no Brasil, se eu tivesse mandado um e-mail direto pra escola, eu teria como ter fechado meu pacote em português, que é uma coisa boa que tira o custo aí da agência, mas o fator cagaço não permitiu que eu fizesse isso. Então, a estrutura da escola para passeios, para viagens, para aulas, eles tinham aulas optativas, tinha teatro, tinha concurso, tinham várias coisas para fazer com que você estivesse sempre ocupado no seu período de intercâmbio. No Halloween, eu acompanhei as crianças da minha casa para pegar doces nas ruas e não foi tão legal porque eu quase congelei. As crianças com aquela fantasia assim, quase sem roupa, eu toda encapotada, passando muito frio. Meu pé chegou em casa congelado. Em relação ao frio, como que eu lidei com isso? Eu não peguei temperaturas muito extremas.
O máximo que eu consegui foi menos 10 graus de sensação térmica. Então lá eu gastei realmente com casaco, que é o que eu estou em todas as fotos, todos os vídeos, tudo eu tô com aquele casaco, porque eu só tinha ele. Daqui eu levei calças jeans, leggings e um tênis e uma bota. O tênis foi muito útil, já que eu andava muito. A bota não tão útil assim, eu usei muito, na verdade, mas eu tinha que usar sempre com uma meia muito grossa, porque ela é de solado fino. Então se você tem um solado grosso, uma bota de solado grosso, leva ela. Tênis também era emborrachado embaixo, né, com aquele solado legal. Isso deu pra superar o outono canadense. Eu me sentia muito segura. Eu andava com a minha bolsa tiracolo do lado, sabe, sem esconder carteira, nem nada. Uma amiga minha da Turquia perdeu o celular e a carteira na balada. E no dia seguinte ela tava muito triste. Eu vou voltar na balada pra ver se eu acho. Gente, qual a chance? Qual a chance? Ela chegou na balada, entregaram tudo pra ela e o dinheiro tava na carteira ainda. O transporte funcionava a noite inteira. O aplicativo do sistema de metrô, do sistema de transporte de Toronto, que antes mesmo de você sair de casa você consegue consultar se tá tudo funcionando certo, tem alguma estação fechada. A própria professora na aula, se vê a sala meio vazia, ela dá uma olhada no aplicativo e fala, tal estação está fechada, então eles vão chegar um pouco atrasados. No café da manhã, eu tinha sempre sucrilhos à minha disposição. Eu gosto muito de sucrilhos, então pra mim não era um problema. E ela fazia um pão caseiro, que eu achava muito sem gosto. E ela sempre deixava à disposição. E de almoço, a gente passava o horário de almoço na escola. E padrão canadense era um sanduíche. Um sanduíche assim, um pãozinho, uma alface safada, com uma saladinha, alguma coisinha assim. Que aquilo não me alimentava de jeito nenhum. Eu passei acho que a primeira semana assim, comendo aquilo e tendo que comprar alguma coisa fora. Porque E na janta era um banquete, tinha arroz, tinha tudo assim na janta. A comida pesada mesmo era na janta. E depois de uma semana, cheguei pra Andréia e falei, não dá mais? Falei, Andréia, eu sei que sempre sobra comida da janta. Tem como eu levar essa comida no dia seguinte pro lugar do meu almoço? Aí ela falou, não, tudo bem, sem problemas. Só que sempre sobra da janta, né? O que não me incomoda nem um pouco. Eu prefiro isso do que comer só um sanduichinho, pão com opa e nada mais e passar fome o resto do dia. No geral, eu gosto muito de comida, de qualquer tipo de comida, eu experimento muito. Então, assim, eu não tive muito problema com isso. Eu perdi muito peso nesse intercâmbio, mas eu associo isso a muito, eu andava muito. Tanto que lá, a maioria dos estudantes que moram longe, eles têm o passe de metrô, que eu tenho até um aqui pra mostrar pra vocês, que você pode comprar ele mensal, ou semanal, ou quinzenal, se eu não me engano. Eu tenho alguns semanais, que foram épocas que estavam muito frio, então eu não conseguia, assim, ir andando. Então esses passes de metrô, eles te dão liberdade de você pegar metrô, ônibus, streetcar, tudo com preço único, quantas vezes você quiser. Uma comida que você não pode deixar de comer no Canadá, que foi a única comida que os canadenses souberam me dizer que é tipicamente canadense, não é o lombo canadense, é o poutine. É um monte de batata frita com vários molhos diversos, mas não é em todo lugar que é muito bom. Na verdade, assim, se você for num shopping, num praça de alimentação, não é exatamente recomendado. Existem lojas que nem de batata assada que a gente tem no Brasil, só de poutine, mas não é o mais saboroso. Se você for num restaurante, em algum lugar mais com melhor qualidade, assim, vamos dizer, né, você tem melhores poutines. Em questão de lazer, Toronto tem uma infinidade, principalmente para quem que gosta de coisas bastante culturais, exposições. Eu cheguei a pegar um dia lá que era dia de artes nas ruas, era muito legal. Nas ruas existe uns boxes onde você compra o jornal, mas um deles, que era o verde, você pegava o jornal de graça. E nesse jornal de graça tem vários folhetos, tipo, dizendo todos os eventos que vão ter na semana, ou naquele fim de semana, ou no mês. Então você consegue dar uma olhada ali e fazer várias coisas, várias programações de graça. Então você consegue aproveitar muito a cidade, é uma cidade com muita coisa acontecendo o tempo todo. Existem as praias canadenses, então eu acho que no verão também deve ser uma estação incrível para você visitar. É bem quente no Canadá, chega a fazer mais de 30 graus. Além de tudo, você sempre tem os passeios que você pode fazer pro lado francês. Você pode fazer esse passeio no final de semana. Foi lá que eu consegui patinar no gelo. Tem um parque que é, acho que um dos maiores parques, não sei, do Canadá,
que é o All-Green, onde vivem muitos mousses, que são os alces. Sabe que tamanho tem um alce? É um tamanho de um elefante. A coisa mais engraçada quando eu falava pra ela que eu queria morar lá, foi ela me dizia assim, é porque você não viu o inverno. Winter's coming. Ponto. Em momento nenhum eu sofri preconceito de forma alguma pelos canadenses. Nas ruas, as pessoas muitas vezes... Às vezes eu tava parada, sabe aquela turista louca? Eu vi uma banca de fruta. Saquei meu celular e fui tirar foto. Nisso que eu tava lá tirando foto, me parou um cara do meu lado e falou: o que você tá vendo de tão interessante aí? Aí eu achei tão legal, tipo, a banca de frutas aqui na calçada, na avenida principal. E ela, de onde você é? Não, sou brasileira. Bem, a gente ficou 1 hora conversando. E aí, isso era muito comum em todos os lugares. Eu parava pra perguntar às pessoas alguma informação, e ela, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Nossa, meu filho já esteve no Brasil, ele adorou, não sei o que. Tipo, sempre as pessoas foram muito receptivas. E nunca sofri preconceito com essas pessoas por ser brasileira. O único problema que eu tive foi o seguinte, durante a escola, dependendo da sua prova e tudo mais, você pula de nível, né? Então eu pulei de nível do intermediário, eu fui pro pré-avançado. E o que aconteceu? Foram os piores 3 dias da minha vida. Porque eu peguei uma professora insuportável. Ela gritava com os alunos, ela pegava o celular das pessoas, ela não parava de falar da vida dela e ela não deixava ninguém falar, ela não corrigia ninguém na aula. Eu não sei o porquê que ela é professora. Eu podia pedir pra mudar de sala. Então, assim, nem tive tempo de mudar de sala. Do lado de um menino, que era um menino da Suíça. E esse menino da Suíça foi um completo babaca, racista, quando soube que eu era brasileira. Então, eu tinha mais um motivo pra pedir a troca de sala. Eu troquei de sala, aí lá me recolocou, mandaram uma pessoa pra saber o que estava acontecendo. Eu expliquei pra pessoa o que estava acontecendo em inglês, e eu fui conversar com a representante do Brasil, e a representante brasileira me falou assim, não, mas isso é bem comum, sabe? Isso eu acho que foi uma falha muito grande. A postura que ela teve perante ela mesma ser brasileira, sabe? Enfim. Mas eu fui pra uma outra sala, onde eu estudei 2 semanas, né? Que foi o finalzinho do meu intercâmbio. E eu peguei um outro professor canadense, que era muito fofo, muito simpático. Eu tive essas 2 experiências boas com professores, mas eu tive essa experiência bizarra com essa professora maluca. Achando muito bom eu ter feito o intercâmbio nessa faixa etária que eu fiz. Porque eu consegui aproveitar muito mais coisas e ter muito mais autonomia, muito mais independência, muito mais liberdade, muito mais responsabilidade, com várias coisas que eu não sei se eu teria quando eu fosse mais nova, quando eu era mais nova. Primeiro dia que eu fui para um pub, estávamos todos na fila do pub, na porta do pub tinha um segurança 3x3, e aí na minha frente na fila tinha um menino que eu tava conversando há pouco, que era um austríaco, né, que morava com não sei quem lá, eu tava junto, não sabia quem era, conheci ele naquele momento. E aí ele chegou a vez dele, deu o documento pro senhor segurança. O senhor segurança olhou o documento dele e falou assim, se eu vou no seu país, eu respeito as suas leis. Se você vem no meu, você respeita as minhas leis. Essa carteirinha é falsa e você não tem 19 anos. Você não vai entrar. Vai embora agora, antes que eu chame a polícia. Eu fiquei chocada. Eu com meu passaporte na mão, original, com todas as rugas que Deus me deu nesses anos todos, pensando, ferrou. Tipo, cheguei pro segurança, entreguei meu passaporte e rezei. Senhora, me desculpe por você ter tido que presenciar a cena anterior. Pode entrar. Uma boa noite, bom divertimento. Bem, acabou meu intercâmbio. Eu fiquei muito triste. Mas eu voltei pro Brasil com um plano certo na minha cabeça que eu ia fazer de tudo que eu pudesse pra voltar pro Canadá pra morar, né? Então, a partir do momento que eu cheguei no Brasil, eu precisava o quê? Juntar dinheiro. Comecei a procurar um emprego. E eu fiz várias entrevistas, sendo que muitas delas eu precisei do inglês pra fazer a entrevista. E foi ótimo, porque assim, a entrevista de inglês não foi meu empecilho. Eu passei pelas fases de entrevista de inglês, né? E aí, meu emprego seguinte, a metade da minha entrevista, eu conversei apenas sobre a minha viagem do Canadá. Então foi um aprendizado que valeu muito pra mim, inclusive aqui no Brasil, certo? E
Daquilo em diante, eu e meu marido, né, a gente começou a planejar toda a nossa imigração canadense. Mas isso é um outro assunto e eu vou contar no outro vídeo junto com meu marido. Se você quiser saber mais do que aconteceu depois, sobre todo o nosso processo de imigração canadense, o que deu no final e o que está acontecendo agora, quer dizer que se você está aqui até agora, eu mereço alguma coisa, um like, um dislike, qualquer coisa, mas deixa um comentário aí mais sobre alguma coisa, alguma dúvida que ficou, ou alguma coisa que você acha que foi muito ruim. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, então eu não tenho experiência nenhuma com isso, e você pode muito me ajudar a melhorar, tá bom?